E para falar mais sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio ao vivo o advogado Alexandre Valadão. Muito obrigada pela presença aqui no Informativo. Eu que agradeço, Larissa. Boa noite a todos os telespectadores, a toda a equipe. Estou sempre à disposição, sempre é um prazer poder participar e levar informação ao grande público. E a gente agradece desde já. Então, o que tem por trás desse pedido do CPF nas farmácias? Então, Larissa, quando a gente trata desse assunto, a gente tem que ter em mente que nós não estamos falando só de CPF, nós não estamos falando só de farmácia. Hoje em dia é muito comum esse compartilhamento de dados sobre uma pretensa alegação de participar de um clube de benefícios ou alguma coisa restrita. Desconto, né? Desconto, que só a concessão de informações mais específicas do consumidor levaria ele a participar desse programa. A gente sabe que, independente da legislação que entrou em vigor há pouco tempo, né, que todo mundo ouviu falar, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, o próprio Código de Defesa do Consumidor ele já previa regras específicas do direito do consumidor à informação. Então, quando ele é convidado a participar desses programas, e aí pede CPF, ou nome, ou endereço, ele já tem o direito, ele já tinha o direito, desde o Código de Defesa do Consumidor, de saber a finalidade dessas informações. Afinal de contas, a farmácia quer para quê o meu CPF? Ela quer para quê o meu endereço? E com o passar do tempo, regra geral, o Código de Defesa do Consumidor protege a informação do consumidor. Com o passar do tempo, com a entrada em vigor de leis mais específicas, especialmente a LGPD, o tratamento desses dados passou a contar com maior rigor. Justamente porque nós vivemos uma tendência de cada vez maior exposição das pessoas, tanto em rede social, quanto internet e tudo mais. Então a legislação ela buscou ir na contramão dessa exposição crescente para poder proteger o consumidor e a própria pessoa nos seus direitos básicos previstos constitucionalmente. Então, na mão inversa de quem se expõe demais, a legislação tentou proteger e falou, peraí, não é simplesmente se expor, você também tem direito de proteção do seu sigilo, dos seus dados cadastrais íntimos, das suas opções políticas, filosóficas, raciais, étnicas. Então foi onde entrou em vigor, como já existe em vários outros países, a LGPD para proteger esses dados. Então quando eu falo de CPF na farmácia, eu estou falando de algo muito maior que está por trás, que é a proteção de dados que tem uma própria classificação na lei, sensíveis, pessoais e o tratamento que é adequado. Mas a farmácia pode ou não pedir esse CPF? A gente pode falar não também, né? Pode. Pedir não tem problema, né? O problema é como foi passado na reportagem, obrigar. Obrigar entre aspas, né? Ninguém vai colocar uma arma na cabeça do consumidor e mandar ele falar o CPF. Mas ao trazer promessas de descontos, que, assim, a gente nem sabe se esse desconto é real. A gente ouve falar muito aí na prática, eu não posso afirmar porque eu não tenho os dados, certeza. Mas a gente ouve falar que, na verdade, a farmácia ela pega o preço máximo tabelado, que ela não venderia de qualquer maneira, e aí sim ela aplica um redutor e chama aquilo de desconto, para ele cair no preço de mercado que realmente seria vendido. E aí, para ter esse desconto, o consumidor se vê atraído por fornecer seu CPF ou seu nome para poder participar. Então, assim, a farmácia pedir CPF, pedir endereço, pedir essas coisas, pedir ela pode. Se o consumidor se sentir à vontade para fornecer, sem problema. Só que aí entra esse outro ponto que eu falei. Não é simplesmente pedir. O consumidor tem o direito de conhecer a política de privacidade da empresa, como ela vai tratar esses dados e qual a finalidade. Então não é simplesmente falar assim, Larissa, qual que é o seu CPF? Eu quero te dar desconto. Não, Larissa, me dá o seu CPF que você vai ter direito a desconto. A nossa política... Aí são aquelas cartolinas, aqueles cartões que ficam na farmácia, ficam no estabelecimento e a gente não lê. Mas eles são obrigados a informar. Aqui a gente não repassa sua informação a terceiro. A nossa política de privacidade é assim, assim, assim. E você está me fornecendo esse CPF justamente para eu cadastrar no site do laboratório, porque... Então, assim, aí o consumidor já está ciente. Peraí, então não é um cadastro... Tem que ficar claro, né, para o consumidor. Não é um cadastro da farmácia. É um cadastro da farmácia, é um cadastro do laboratório. Que laboratório é esse? Eu nem conheço esse laboratório. E o que ele vai fazer com esse CPF meu? Então, assim, não é simplesmente pedir. É orientar, dar todas as informações e aí sim... O consumidor, sem nenhuma pressão ou coação, ele fornece ou não os dados que foram pedidos. E a responsabilidade da farmácia também é muito grande, do estabelecimento, por ter tantos dados ali com eles guardados.
Então, Larissa, aí é como a gente estava falando, a LGPD ela trouxe um tratamento diferenciado conforme a importância do dado. Então, hoje na internet está muito fácil de você ler assim, eu não sei o que ela é dado sensível. O que é isso, dado sensível? Dados sensíveis são aqueles assim que a lei conferiu uma maior proteção porque assim expõe a individualidade. Então é como eu falei, a minha posição ideológica, política, racial, sexual, isso é um dado sensível. A lei protege mais porque isso me expõe. O CPF, o RG, o endereço, aquilo que me individualiza, Alexandre, e isso é chamado de dado pessoal. Ele não é tão protegido como dado sensível, mas ele também é. Por quê? A gente sabe a bagunça que uma pessoa mal intencionada Os pode golpes fazer. estão aí, né? Nós acabamos de ver ali golpe na internet, na matéria anterior. Então a gente sabe o trabalho que uma pessoa mal intencionada vai me dar se ela tiver acesso só ao meu CPF. Sim. Ela não precisa de mais nada. Então, ao fornecer o CPF e a empresa repassa isso para terceiros não autorizados, e esses terceiros praticam atos que eu não autorizei, e pior ainda, que venham a me prejudicar, e às vezes até ilicitamente, materialmente me prejudicar e até às vezes me envolver em atitudes tidas na lei como criminosas que eu não sabia, aí entra a responsabilização de quem repassou, por isso que a política de privacidade dos dados é importante, quem repassou, quem recebeu, quem foi responsável pelo vazamento dos dados, a extensão dos vazamentos e os danos que me foram causados. Então não é uma coisinha assim, só um CPF que eu estou fornecendo, vem muito mais coisa por trás. Realmente. E quais os outros direitos do consumidor relacionados a essa proteção de dados? Além dele ter o direito de ser informado qual que é a finalidade, para que vai ser usado e tudo mais, ao fornecer esses dados, a empresa tem então a obrigação de ter um tratamento adequado a eles. Então é sigilo e a importância que se dá no tratamento para não ser vazado, para não ser repassado para quem não deve e principalmente para que ele vai ser usado nessa política interna da empresa. Então, por exemplo, nós vimos aí, até a matéria falou, hoje existe um questionamento muito grande se esses cadastros de farmácia não estão sendo usados para fornecer para planos de saúde, por exemplo, para o plano de saúde mapear aquele CPF, o Alexandre, por exemplo. Ele compra muito remédio para colesterol. Não, então logo ele vai ter um problema de colesterol, porque antes ele não comprava. Agora por que ele está comprando? Então ele, ou alguém ao redor dele, algum dependente, logo vai ter problema de colesterol. O que o plano de saúde faz? Aumenta a tarifação, mesmo não sendo a minha faixa etária tendo mudado nem nada. E aí ele arruma lá um motivo lá e aumenta a minha mensalidade do plano de saúde. A gente ouve falar que isso pode acontecer. Então, ao assim agir, por exemplo, fornecendo dados para que outras coisas sejam manipuladas com a minha característica de compra, isso também é errado. Quem nunca passou pela situação? Hoje você entra na farmácia, quando você vai no balcão, que o atendente pede o seu CPF, supostamente ele joga lá no sistema, ele imprime uma ficha, uma linguinha assim, uma coisa comprida, assim, com produtos para você que você tem desconto. O que ele está fazendo? Ele está mapeando o que você mais compra e, teoricamente, ele já sabe o seu perfil. Olha, ele compra muito desodorante na farmácia. Tem descontinho. Vai aparecer um desodorante lá com 15, 20% de desconto. Ou seja, se ele tem esse mapeamento para oferecer para você, o que ele não pode fazer com isso por trás sem o seu conhecimento? Exatamente. E outra questão é o CPF na nota. Quais os cuidados também? O CPF na nota, aí o objetivo já é diferente, né? Se a rede farmacêutica ela pode pedir o CPF para poder prometer descontos e sabe-se lá vender essa lista ilicitamente, o CPF na nota já é mais uma preocupação tributária de amarrar tanto quem está vendendo e não recolhendo imposto devido, como quem está comprando e não está declarando, não está ajudando a declarar esse imposto devido. Aí já é mais uma iniciativa do governo, a gente conhece até governos estaduais que oferecem brinde. São Paulo tem brinde, dependendo da quantidade de CPF na nota que você tem, você troca por produtos, por descontos e tudo mais. Aqui em Minas, se eu não me engano também,
Até lançaram um programa assim para incentivar o CPF na nota. Para quê? Evitar sonegação. Evitar a venda sem o devido registro no documento próprio. Por quê? Porque a sonegação diminui o recolhimento do tributo, diminui a arrecadação do Estado, o Estado com menos arrecadação, menos dinheiro para investir, menos dinheiro para retorno. Agora, o CPF na nota muda alguma coisa em relação ao tratamento do dado? Não muda nada. Continua sendo CPF. Continua sendo dado pessoal. E aí o CPF na nota, seja no supermercado, seja na farmácia, seja no pedágio, eles têm a mesma preocupação de não repassar isso para ninguém, informar qual é a política de tratamento daquele dado e principalmente o sigilo que deve ser guardado por ser um dado pessoal. É isso mesmo. E a gente foi conferir nas ruas se o pessoal está colocando mesmo esse CPF na nota ou está colocando o CPF nas farmácias. Veja só. Sim, costumam, principalmente porque eles têm aqueles programas de acúmulo de vantagens e eu sempre forneço. Toda vez, né? A maioria das vezes, principalmente em farmácia, a gente chega e eles já pedem o CPF, então eu sempre forneço. Precaução, assim, não gosto de expor o número do meu CPF. Eu acho que é mais para questão de histórico de compra, né? Depois você vai ser manipulado, rastreado. O pessoal costuma fornecer, mas tem aquele medinho, né? Acho que o pessoal, assim, a população em geral, ela ainda não se atentou para até onde pode chegar uma pessoa mal intencionada com um simples dado seu. Então, assim, nós ouvimos falar o golpe do WhatsApp, o golpe do Pix, o golpe do presente no aniversário, o golpe de não sei o quê. Parece que é sempre na televisão, parece que é sempre com o outro, nunca é com a gente. Aí quando acontece com a gente, desespera. Mas aí, onde foi que ele arrumou meus dados? Onde que ele conseguiu essas informações? Se você for puxar, por exemplo, rede social, ela já é um retrato escancarado da sua realidade. Data de aniversário, fotos da família. No mínimo, você coloca lá assim, hoje é o dia da minha rainha, tá lá sua mãe, a foto da sua mãe, o aniversário da sua mãe. Uma coisa que sua pessoa fala assim, você é filho da fulana, ela faz aniversário dia tal. Eu falo, nossa, mas você me conhece. Não, tá lá na sua publicação. Então, assim, ele não precisou de muito esforço para chegar naquele dado. Você mesmo ofereceu. Acho que a partir do momento que as pessoas tiverem a consciência do que pode ser feito com isso, aí sim elas vão começar a ter esse medinho. Falar assim, você me dá CPF pra quê? Aí você passa por chato, né? Aí você passa e fala assim, não, mas que cara chato, só pediu o CPF. Não, mas é porque com o meu CPF, você pode fazer muitas coisas. Qual que é o seu CPF? Mas pra quê que você quer? Não, só pra cadastrar aqui. Cadastro de quê? Esse cadastro eu vou ganhar o quê com ele? Quem tem acesso a esse cadastro? É só você? O fornecedor também tem esse cadastro? Então, assim, quando a gente começar a preocupar com a extensão disso, porque tá aí, tá na ordem do dia, acontece todos os dias e os golpes são os mais variados. Então, quando as pessoas começarem a se atentar para o tamanho da extensão e o risco, aí sim eu acho que eles vão começar a ter mais medo de fornecer os dados. E, infelizmente, quando acontecer algum problema desse tipo, o que a pessoa deve fazer? O que procurar na primeira hora? Se a pessoa sabe de onde veio o vazamento do dado, vamos dizer assim, o primeiro passo é ela procurar a própria empresa para tentar resolver diretamente. Vamos imaginar, então, igual o tema é farmácia, foi a farmácia X. Então, eu vou lá na farmácia X, olha, foi daqui e tal, o pessoal me ligou, como é que nós vamos fazer? Não, a gente não vai fornecer mais nada, vamos cessar por aqui e isso não vai acontecer mais. Resolvido. Não resolveu? Tem os órgãos de defesa. O PROCON, como órgão de defesa do consumidor clássico, ele está à disposição para resolver. Além deles, nós temos o site consumidor.gov, vinculado ao Ministério da Justiça, também pode resolver. Em relação à proteção de dados, nós temos especificamente a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Também cabe denúncia, que será apurada, e podem ser aplicadas as medidas cabíveis. Agora, se a pessoa teve prejuízos grandes com isso, infelizmente esses órgãos eles não têm a competência para poder aplicar penalidades. Eles simplesmente aplicam penalidade no sentido assim, de mandar devolver o que foi gasto ou que foi prejudicado do consumidor. Eles podem mandar a empresa parar de fazer, aplicar penalidade administrativa, essas coisas.
Mas se eu, por exemplo, tive, sei lá, 10 mil vazados da minha Caiu conta. no golpe, né? Caí no golpe e transferi 5 mil sem saber. Esses 5 mil, infelizmente, esses órgãos fiscalizadores, eles não têm competência para mandar a empresa devolver. Devolve os 5 mil, não. Aí o consumidor tem que procurar o Poder Judiciário. Aí ele procura o juizado especial, até 20 salários mínimos ele nem precisa de advogado, ele pode entrar sozinho, ou acima de 20, ele procura o advogado e aí ele ingressa com uma ação, tanto para bloquear, quanto para isso não mais acontecer, quanto para penalidade, se isso acontecer, e reparação dos danos que foram causados em todas as esferas. É isso, tem que tomar muito cuidado. Então, para a gente encerrar, deixa sua consideração final sobre esse tema, então. É sempre importante, né, Larissa, cuidar, né, das suas informações. Evitar expor o máximo possível em rede social, na internet, dados específicos, não precisa, né, data de aniversário, foto com o seu filho, mostrando a escola onde ele estuda, evitar a maior exposição. Quando você tiver dúvida, se você quiser testar o estabelecimento, nega o dado que é pedido, procura obter qualquer vantagem, procura negociar se esse dado que a farmácia, né, o tema é farmácia, mas pode ser qualquer estabelecimento, se eles querem tanto esse dado seu, negocia. Fala assim, não, eu não vou fornecer meu CPF, o que muda? Não, o senhor não vai ter um desconto, mas esse desconto é de quanto? Você consegue me mostrar na tela? Assim, brinca entre aspas, o dado é seu. Ele está querendo, busca até onde, o que você ganha com isso? Se você achar que não vale a pena, não faz. Não passa, não informa, desconfia de tudo. E, infelizmente, hoje nós temos que viver assim, um pouco assim, com medo, bicho do mato, para não cair em golpes que depois eu não consigo voltar atrás. Eu acho que a dica é essa. Desconfiou, não faz. É a prevenção. Excelentes dicas. Obrigada pela participação. Eu que agradeço mais uma vez e estou à disposição sempre que vocês precisarem. Então, até a próxima. Boa noite para você. Boa noite a todos.